Então, a lei das SAs, ela determina de que uma empresa, a sociedade anônima, o seu estatuto, o seu funcionamento, ele é regido pelas normas da Comissão de Valores Imobiliários e da Bolsa de Valores. Certo? Por que é assim? Do ponto de vista dos burgueses e dos capitalistas, eles têm muita briga entre eles também. Certo? Não é só a briga com o trabalhador, eles também brigam entre eles. Então, eles têm normas gerais, né, que a Comissão de Valores Imobiliários e a Bolsa de Valores regulamentam para que a disputa entre os burgueses funcione de uma maneira transparente. Certo? E o que é essa transparência? A primeira delas, se vocês lerem a Lei 6.404, é como que as empresas têm que ser operativas e lucrativas. Porque esse é o objetivo do investimento capital. Em relação ao executista, né, como é que fica? Certo? Pela Lei 509, né, a aquisição do TST sobre a emissão dos executistas, vocês lembram da decisão que tomou, certo? Era parte da estrutura do Ministério da Comunicação e tinha uma relação com a fazenda pública, né, relações desse com o TST. Ela tinha estabilidade. Essa relação acabou, certo? Então, pela Lei 6.404, o que diz a súmula do TST, a súmula 390, né? Ela, como passa a ser SA, certo? Então passa a ser regulamentada pela Lei 6.404, portanto uma lei de mercado, né? O que diz a súmula do TST sobre esse tipo de empresa, né? Então, porque essa polêmica a gente chegou no TST, em função da Petrobras, Banco do Brasil, outras empresas semelhantes a esse problema que vocês estão tendo. Então, o que ele diz? Aos empregados de empresas públicas ou sociedade de economia mista, ainda que admitidos mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41. Certo? Então, já há uma decisão do TST, empresas como está de vocês agora, né, regida pela Lei 6.404, já tem uma decisão do TST que não gosta de estabilidade. Tá? Evidentemente, ainda não houve uma polêmica voltada diretamente em função da TST, certo? Não houve uma onda de demissão, etc., que vocês tivessem que recorrer ao tribunal e poder comprar essa polêmica diretamente sobre esse tema. Mas é importante alertar a categoria sobre isso. Certo? Ou seja, as empresas regidas pela Lei 6.404, como passou a ser vocês, que teve no caso Banco do Brasil, Petrobras e CDL, essa estrutura em funcionamento, já tem súmula no TST sobre isso. Bem, em relação à mudança da estrutura da legislação, o que mudou para vocês? Muda duas coisas. A estrutura interna da empresa, né, pela nova lei da privatização da ICP, a estrutura interna, que muda aquela hierarquia da Assembleia, Conselho de Administração, etc. e tal, e deixa de ser, digamos, subordinado diretamente ao Ministério das Comunicações. Tem um parênteses aqui que é importante. O governo federal, ele é acionista majoritário e o governo ainda não vendeu ações, tá certo? A gente tem essa relação muito clara, né? O governo ainda não vendeu ações, certo? Agora, o governo pode vender ações, né? Certo? A lei é muito clara sobre isso, né? Então você tem o governo federal, ele é dono único das ações, mas ele vai ter que ter um parceiro, porque senão não é a lei de SA, não é uma empresa SA. Né? Não existe empresa SA de um dono só, certo? Então tem que ter no mínimo 2 sócios, certo? Ele pode vender uma outra empresa estatal, ou pode botar na bolsa de valores, pode fazer qualquer coisa agora. Né? O que é importante, relembrando aquela matéria do Globo, certo? O que é importante nesse momento? O que nos parece que o governo federal vai fazer com vocês? É a reestruturação da empresa. Esse é o grande movimento que eles vão fazer agora, certo? Que tem a ver com a hierarquia de mando,
mudar essa estrutura de mando e que tem a ver com a relação com vocês. Entende? Impor avaliação de desempenho, ritmo de produção, mudar toda essa relação com vocês. Certo? Depois de montado isso, é que eles vão colocar ações para vender. E por que também tem a ver com isso, esse movimento? Primeiro eles querem rajar a casa internamente, para depois poder botar ações para vender a um preço melhor. E, digamos, ser uma empresa regida pela estrutura burguesa do qualquer empresa privada. Certo? Então, vai caber ao gestor aí ele fazer todo dia uma lista, né, de caras que vão ser avaliados. Então, todo dia ele vai pegar lá uma relação de trabalhadores que será observado a produtividade e a assiduidade dele, certo? E que vai gerar um relatório diário. Né? Esse relatório diário, ele tem que preencher todo dia sim ou sim, porque no final do dia, à noite, esse relatório fecha automaticamente, trava. Certo? Se o cara não fizer isso, ele está ferrado. Né? Porque aí a avaliação de desempenho dele vai embora. Certo? Então ele vai fazer esse relatório todo dia. Não vai ter essa de ele não fazer, rolar a empresa e deixar para depois, etc. Então, ele vai ter que gerar esse relatório todo dia. Né? Essa lista é gerada com 20% de efetivo ativo da unidade. Né? Então ele exclui lá quem está de férias, LM e tal, parará. Pessoal ativo, ele gera uma lista de 20%, ele vai acompanhar esse cara, né? A produtividade e a assiduidade dele, certo? Bom, aí depois de gerar a lista, ele vai imprimir, né? Realizar a mensuração do pessoal sorteado, sem que o carteiro saiba, né? Então o cara não sabe que está sendo avaliado, certo? Né? Porque o cara está acompanhando o trabalho dele secretamente. Então, é importante que o cara não saiba. Não é só para que ele não dá um ritmo melhor, para ter uma avaliação melhor, etc. Porque se o cara sabe que o Zé está sendo avaliado e não o Mané, o Mané vai ficar na dele e o Zé vai dar, né, a avaliação lá para cima. Agora, se ninguém sabe quem que é, o Zé, o Mané, o João e o Antônio vai estar trabalhando igual maluco, entende? Para que a avaliação dele também é o objetivo do segredo. Porque também o cara não pode avaliar, o cara tem lá na unidade dele sem cara. Ele não tem condição de acompanhar sem cara. Então ele vai acompanhar só uma amostra. E se o cara deu um baixo desempenho, né? O que diz? Então, após 3 avaliações, não apresentar melhoras do desempenho, informar por escrito, ou mesmo colhendo o seu ciente da oportunidade. Antes de entrar aqui, eu acho que é importante frisar uma questão anterior, que é a publicidade da avaliação. Né? Então, vocês viram lá que tem uma publicidade. No final do dia, o cara faz a avaliação, certo? E aí vê quem que foi melhor, quem foi pior, certo? E o cara que foi melhor, ele elogia publicamente, para destacar o cara que puxou a fila e está dando alta produtividade. Esse é o exemplo que está aqui, o cara, e o cara que foi mal, ele vai puxar para o canto e conversar na sala. O importante de puxar para o canto não é para proteger o cara. Por que ele fala de quem trabalhou mal e puxa para a sala? Que é para segregar o frente dos seus pares. Ou seja, esse é o ovelha negra. Esse é o cara que ficou fora da reta. Esse está lá embaixo. Não interessa o que ele vai falar na salinha de chefe. Interessa que todo mundo viu que o Zezinho entendeu o cara que está fora da curva. O ponto fora da curva. Certo? Depois a gente vai ver por quê. Né? Bom, então, após 3 avaliação, ele vai lá e dá ciência para o cara. Certo? Por escrito, né? E vai pedir a assinatura do carinha. Certo? A assinatura não é concordância. Ele vai chegar para o Zé e falar: Zé, olha, eu estou aqui mostrando a sua avaliação, você não está legal, não sei o quê, é uma boa, tem para não criar muito atrito. Agora, eu preciso que você dê ciência, porque eu preciso mostrar para a chefia que eu te comuniquei. Então você precisa assinar aqui a ciência. Não é que você concorda com isso. Tem que é para dar ciência. Por que é importante para a empresa da ciência? É um documento. Você está gerando prova contra si mesmo. Né?
No metrô, na nossa greve de 2007, demitiram 61 companheiros. E a alegação da empresa foi baixo desempenho. Certo? A gente comprou uma briga pública, etc. e tal. Tem vários caras que entrou com ação de danos morais. Né? Por exemplo, tem alguns engenheiros que foram demitidos nessa greve. E nego entrou com ação de danos morais porque a moral dele como engenheiro no mercado está abalada. Porque ficou público que ele foi demitido por baixo desempenho, o próprio governo publicitou isso, e o empresa se pegou. Tem cara que retornou ao trabalho, porque a avaliação de desempenho era unilateral. Então, o trabalhador não sabia. Certo? E a gente conseguiu no tribunal a reintegração do cara. Então, a ciência para a empresa é muito importante. Porque o trabalhador está sabendo que o desempenho dele é baixo. Certo? Bom, e aí vem, e na quarta avaliação ruim, certo? Então, se algum resultado de assiduidade não alinhada ou desempenho não alinhado der fora da curva, certo? Colher a justificativa por escrito. Aí ele já vai massacrar mais ainda o trabalhador. Olha, você não está dando produtividade, você vai ter que confessar aqui por quê. E ao cara fazer o relatório por que a produtividade está dando dele, baixa, além da ciência, ele está assinando um documento reconhecendo que está baixo. Porque ao você dar a explicação, você está reconhecendo que está baixo, que a assiduidade está fora, certo? E aí você assina um documento, confissão de culpa, né? Bom, e aí vem as medidas cabíveis aqui embaixo, né? Que eles levantam.